Oi, tudo certo por aí? Na aula de hoje a gente tem um tema quente para vestibular, mas aquele tema, né, certeiro. É um tema muito cobrado, tanto no Enem quanto nos vestibulares de maneira geral. Hoje a gente vai falar de enzimas, tá? E essa aula ela vem em sequência da aula de proteínas porque a gente já vai descobrir. A maioria das enzimas é de constituição proteica, ou seja, é proteína. Por isso que a gente encaixa essa aulinha aqui, tá certo? E só para você ter uma dimensão de como as enzimas são importantes para os seres vivos, eu vou te dar alguns exemplos. Agora, a gente está transmitindo impulso nervoso, ouvindo, vendo essa aula, entendendo esse conteúdo, graças a uma enzima que está trocando só de potássio contra o gradiente de concentração lá na célula. O nome dela é a bomba de sódio e potássio, uma enzima que gasta ATP, tá? Para transportar esses íons contra o gradiente de concentração e ajudar a gente em diversos processos, como, por exemplo, transmissão de impulso nervoso, contração muscular. Tá? Além disso, a gente tem várias outras enzimas, milhares, milhões delas, nosso corpo executando diferentes funções. Por exemplo, as enzimas que ajudam a gente na digestão, então a gente obtém os nutrientes na alimentação e em forma de macromoléculas, moléculas muito grandonas, e para a gente poder absorver, a gente quebra essas macromoléculas em partículas menores. Quem faz isso pra gente? Quem? As enzimas, tá? Então, enzimas digestivas estão aqui também. Um outro exemplo, quando a gente vai construir DNA, proteínas, lipídios, a gente usa enzimas, tá? Então, assim, gente, elas estão executando quase tudo que é função dentro da gente e ajudando a gente a se manter vivos. Beleza? Então, sem mais demora, vamos para nossa aulinha, vamos dar uma olhadinha aqui nos slides. Então, o tema de hoje, enzimas. Tá? E as enzimas, na biologia, elas são chamadas de catalisadoras orgânicas ou biológicas. Orgânicas ou biológicas porque elas têm composição orgânica. Elas são longas cadeias, geralmente constituídas por aminoácidos, que são, né, têm estrutura orgânica, carbono conjugado a hidrogênios. Qual é a função das enzimas? Falou enzima na sua cabeça, tem que vir assim automaticamente, assim, abrindo uma faixa no seu cérebro, tá? Enzimas aceleram reações químicas, são catalisadoras. Lembra lá da química, o que um catalisador faz? Ele acelera uma reação química. Nesse caso, como é um catalisador orgânico, né? Por isso que a gente chama assim, catalisador orgânico ou biológico. E aí, se você pensar, professora, mas por que enzima é importante? Lembre que você é um conjunto de reações químicas, milhões delas acontecendo ao mesmo tempo. E quem possibilita essas reações químicas em tempo hábil para que você se mantenha vivo são as enzimas. E elas são, então, uma parte importantíssima para que o nosso metabolismo funcione adequadamente. Tá? Então, lembra lá que o metabolismo é um conjunto de reações químicas e a gente vai ver que para cada tipo de reação a gente tem uma enzima envolvida. Tá certo? Vamos falar então agora do que elas são feitas. Isso é bastante cobrado nos vestibulares, tá, gente? Qual é a composição, do que elas são construídas? Tá? A maioria das enzimas é proteína. Ou seja, quando eu olho os monômeros, eu olho as menores partes que compõem essas enzimas, eu vou encontrar ali aminoácidos. Tá? Juntando vários aminoácidos, eu formo uma enzima. Então, forma uma proteína que pode ter função enzimática, beleza? Mas nós temos uma exceção. Então, você aqui, ó, que tá ligadão, querendo tomar cuidado com as pegadinhas do vestibular, que tá prestando atenção, né? E principalmente se quer um curso concorrido, não pode perder aquela questão importante. Cuidado com a pegadinha que fala lá que toda enzima é proteína. Não, errado, tá? A maioria das enzimas é proteína, é feita de aminoácidos, mas nós temos exceção, como, por exemplo, as ribozimas, que o nome já diz, ó, ribozimas, você lembra de ribose, lembra do RNA, que são enzimas constituídas por nucleotídeos que formam um RNA. Então, nós temos RNA, além daqueles RNA mensageiro, transportador, nós temos RNAs com função catalítica, ou seja, de acelerar reações químicas. Inclusive, tem a ideia hoje que o ribossomo, que é aquele que está envolvido na síntese de proteínas, é uma grande enzima, tá? Que possibilita essa construção proteica nas células. Beleza? Então, se liga nisso aqui. Nem toda enzima é proteína. A maioria é, mas também tem as ribozimas. Reforçando aqui. E uma dica para a gente reconhecer uma enzima de longe. Passou na nossa frente, a gente sabe que é a terminação ase. Quer ver? Vou dar um exemplo. Enzima lactase, que ajuda na digestão da lactose, um açúcar, tá? A gente tem as polimerases, que são enzimas que constroem polímeros, que pode ser uma DNA polimerase, tá? Então, assim, sempre que vê essa terminação ase, isso é um indicativo forte de que a gente está falando de uma enzima. E geralmente essa terminação ase está ligada à função que essa enzima exerce. Então, a lactase degrada a lactose, que é o açúcar, tá? A polimerase, ela constrói polímeros, beleza? Professora, toda enzima termina com ase? Não, isso é um indicativo,
tá? Tem que tomar cuidado. A gente tem enzimas, principalmente as que foram nomeadas há mais tempo, como por exemplo a pepsina, a tripsina, que são enzimas digestivas, digerem proteínas, mas não tem terminação ase. Então fica de olho nisso aí, tá bom? Isso é só uma ajuda para a gente conseguir identificar mais fácil uma enzima. Vamos continuar aqui. Próximo slide. O que você não pode esquecer sobre enzimas, tá? Você já sabe que elas são catalisadoras, o que elas são compostas, como identificar, mas em relação às características gerais, o que você não pode esquecer para ir para a prova do vestibular, tá? 3 características importantes, então, sobre enzimas. Elas são reutilizáveis. Elas podem ser usadas mais de uma vez, até porque você pensa, a maioria é proteína, as são construídas, a informação está no DNA, tem que transcrever, traduzir, dá um trabalhão construir uma enzima. Aí eu vou usar uma vez? Putz, não, é muito custoso para uma célula construir uma enzima para usar uma vez, tá? Então elas são reutilizáveis. O que isso significa? Que elas não são consumidas, não são gastas, não são incorporadas ao produto da reação que elas catalisam. Muito cuidado, aparece muito nas questões isso, tá? O que eu quero dizer com isso? Que as enzimas saem intactas ao fim da reação que elas participaram e elas podem ser usadas de novo naquele mesmo tipo de reação. Tá? Então, cuidado com essa pegadinha. Elas são reutilizáveis, não são consumidas, não são incorporadas, saem intactas. Já a gente vai ver um exemplo para entender isso melhor. Segunda característica que você não pode esquecer sobre as enzimas, elas são altamente específicas. Inclusive, o modelo que propõe o funcionamento da enzima é o modelo conhecido como chave-fechadura. Que você pensa aí, qualquer chave abre qualquer fechadura? Não, né? O encaixe ele tem que ser perfeito para que a gente consiga girar essa chave e abrir a fechadura ou trancar essa fechadura, tá? Então, com as enzimas também funciona assim. As enzimas elas têm um espaço onde a molécula se encaixa, a molécula que ela vai agir sobre se encaixa, tá? Esse espaço se chama sítio ativo e a molécula que se encaixa ali se chama substrato. Se o encaixe não for perfeito, a reação não acontece, tá bom? Isso quer dizer que para cada tipo de enzima ou para cada tipo de reação que eu considerar, eu tenho uma enzima específica. Mesmo que eu tenha moléculas muito parecidas, substratos muito parecidos, reações enzimáticas muito parecidas, se não for aquele ali específico, aquele substrato específico para aquela enzima específica, a reação não vai ser acelerada, tá? Não vai acontecer, não vai ser realizada por aquela enzima, tá bom? Então, segunda característica, enzimas são altamente específicas. Lembra do modelo chave-fechadura. E terceira característica, elas diminuem a energia de ativação. O que é energia de ativação? É a energia necessária para que uma reação química aconteça. Lembra que uma reação química ela envolve transformação de matéria, não é isso? E o que é capaz de transformar a matéria? Isso aí, energia, tá? Então, as enzimas, elas diminuem a quantidade de energia para que aquela reação aconteça, ou seja, elas poupam energia. Tá? São as maiores poupadoras de energia da célula. E por meio desse mecanismo de diminuir a energia de ativação para aquela reação acontecer, elas aceleram a reação. Então, na verdade, elas são catalisadoras, elas aceleram a reação, por quê? Porque elas diminuem a energia necessária para que a reação aconteça. Vamos ver um gráficozinho aqui, ó. Olha esse exemplo. Sempre que você se deparar com um gráfico, você respira fundo, não deixa ele te assustar, você olha o que ele vai te contar, o que tem no eixo Y, o que tem no eixo X. Aqui no eixo Y a gente tem a energia, tá? Despendida nessa reação e aqui a caminhada da reação, ou seja, o avanço dessa reação, não é tempo, é o avanço da reação, tá? Olha aqui comigo. Aqui, quem vai ser transformado quimicamente, quem são os reagentes, a matéria-prima dessa reação química, é C6H12O6. Quem é C6H12O6, professora? Isso aí, glicose, um monossacarídeo com 6 carbonos, um açúcar de 6 carbonos. E juntando essa glicose com gás e oxigênio, eu tenho esses reagentes, que ao longo da reação vão liberar produtos, que é quem? Gás carbônico e água. Essa reação nada mais é do que a respiração celular aeróbica, que utiliza gás e oxigênio. E você veja que, com a enzima, olha a quantidade de energia que foi gasta em azulzinho para chegar nesse produto, ou seja, para ter essa reação química, e olha sem enzima a quantidade de energia que foi gasta. Então, toma muito cuidado, presta atenção numa coisa importante. A presença da enzima não faz com que a quantidade de energia necessária à reação seja zerada. Cuidado com isso, não. Eu já vi questão que fala assim, na presença da enzima, a reação química
não gasta energia. Não, errado. Preciso de energia para transformar matéria. Preciso de energia para transformar reagente em produto. Só que com a enzima eu tenho um gasto energético menor, tá? Então veja aqui, ó, quando eu comparo com enzima e sem enzima, eu tenho aqui, ó, essa energia de ativação sem enzima e com a enzima, eu tenho daqui para cá a economia de energia que a enzima me traz nessa reação, tá bom? Então, enzimas são poupadoras de energia na célula, beleza? Agora vamos continuar. Como que uma enzima funciona, professora? Qual é o mecanismo de ação por trás de uma enzima? A gente já falou um pouquinho que para uma enzima funcionar, primeiro, essa enzima tem que se encaixar ao seu substrato de maneira altamente específica, tá? Esse encaixe é tridimensional no sítio ativo da enzima. Elas ficam ligadas temporariamente e a enzima, ela facilita com que aquela reação química específica aconteça, tá? Então, aquela reação podia acontecer sem enzima? Sim, podia, mas provavelmente ela ia demorar muito e isso não seria um tempo compatível com a necessidade de vida que a gente tem. A gente tem muita reação química acontecendo a todo momento e se a gente fosse depender do acaso, dessa reação química acontecer espontaneamente, a gente teria aí provavelmente algo incompatível com vida, tá? Então, hoje todo ser vivo tem enzima por trás do seu funcionamento, tá? Então, catalisa a reação e no final essa enzima sai intacta e os produtos são liberados. Vamos pegar aqui esse exemplo. Ó, aqui eu tenho a enzima em vermelho, tá? Deixa eu diminuir aqui. Aqui eu tenho a enzima em vermelho, tá vendo? E essa enzima, ela tem, ó, um encaixe tridimensional que a gente vai chamar de sítio ativo ou centro ativo. Nesse encaixe da enzima, o que eu vou ter? Eu vou ter o substrato se encaixando aqui perfeitamente. Então, olha esse exemplo. Aqui eu tenho esse substrato, que é essa molécula aqui, que vai se encaixar perfeitamente. Aqui eles estão separados. Vai acontecer o encaixe, vai formar um complexo que a gente chama enzima-substrato. A reação vai acontecer aqui, catalisada pela enzima. E no final eu vou ter o quê? Os produtos sendo liberados, que são diferentes aqui, né? Eles entraram ligados, saíram separadinhos, e eu vou ter a enzima intacta saindo para acelerar outra reação química desse mesmo tipo. Se eu fosse dar um exemplo disso aqui, o que a gente podia falar? A gente podia falar da enzima lactase atuando sobre o substrato lactose. Então, ó, se eu considerar aqui que isso aqui é lactose, lembra, a lactose é um disacarídeo, é formado por uma glicose e uma galactose unidinhas. A enzima lactase é a que vai atuar sobre a lactose, o substrato. Então, para isso, a lactose tem que se encaixar no sítio ativo dessa enzima perfeitamente. E essa enzima aqui vai catalisar a quebra da lactose e vai liberar o que no final, ó? Glicose separadinha, galactose separadinho, tá? E a enzima lactase, ela vai intacta, vai sair intacta, não foi consumida, incorporada, né? Nada disso, não foi gasta, tá bom? E ela pode voltar ali pro início, pegar outra molécula de lactose e fazer a mesma reação. Essa aqui, gente, é uma reação de que tipo? É exotérmica ou endotérmica? É uma reação anabólica ou catabólica? Você veja, né? Essa enzima catalisou uma quebra, uma separação, quebrou ligações. É uma reação do tipo catabólica, tá bom? Então, uma enzima que participou de uma reação do tipo exotérmica, de quebra, de liberação de energia. Agora vamos olhar aqui do lado. Eu trouxe esse outro exemplo aqui, gente, de enzima. Por quê? Porque é muito comum que quando a gente estuda enzima, a gente fala assim, as enzimas participam da quebra de moléculas. E não necessariamente. As enzimas participam de reações químicas. E essas reações químicas, elas podem ser reações de quebra, degradação, catabólicas, ou elas podem ser reações de construção, anabólicas. Afinal, para a gente quebrar alguma coisa, ela tem que ter sido construída antes, né? E vice-versa. Beleza? Então, olha aqui comigo. Esse exemplo aqui, ó, o substrato em azul e em rosinha, tá? E a enzima tá aqui, ó, com o centro ativo, ou sítio ativo dela, onde esses substratos se encaixam perfeitamente, formam um complexo enzima-substrato, e dali é liberado um produto diferente do substrato, só que esse produto, ele não foi quebrado, ele foi construído, ou seja, que eu tenho uma reação anabólica, endotérmica, tá bom? E a enzima, ó, de novo, saiu intacta, pode voltar aqui para o início e fazer a mesma coisa. Exemplo que a gente tem aqui, tá? Nós temos enzimas, as polimerases, que constroem DNA, RNA, funcionam assim, elas ligam subunidades menores, que nesse caso são nucleotídeos. Nós temos a síntese de proteínas, que também faz isso, né? O ribossomo, ele é uma grande enzima, onde se encaixa
o RNA mensageiro, que traz a mensagem para construir a proteína, e onde se encaixam os RNAs transportadores trazendo os aminoácidos, que vão se ligando, tá? Então, cuidado com a ideia de que a enzima só degrada. Não, a enzima participa de reação química, acelerando essas reações. Essas reações podem ser de quebra ou de construção. Esse exemplo aqui, das polimerases, é um exemplo de reação anabólica ou endotérmica, de construção, tá bom? Vamos continuar aqui, então? Uma coisa importante. Algumas enzimas, para funcionar, elas precisam de um fator adicional, de um ligante adicional para ativar essa enzima, para que o substrato consiga se encaixar no sítio ativo, tá? Isso a gente chama, esse ligante, que não é o substrato, cuidado, tá? A gente chama de cofator. Esse cofator, ele é chamado assim quando eu estou falando de uma molécula inorgânica, por exemplo, metais, tá? Ferro, cobalto, a gente tem vários exemplos de metais que se ligam a enzimas, tá? Que é o chamado de grupo prostético, se liga à enzima e essa enzima ela muda a conformaçãozinha dela e aí ela consegue se encaixar ao seu substrato. Ou seja, sem esse cofator a enzima não consegue funcionar, não consegue catalisar aquela reação, tá? E quando esse cofator é uma molécula orgânica, aí a gente convencionou chamar isso de coenzima. Tá? Então, quando é uma molécula inorgânica, cofator. Quando é uma molécula orgânica, coenzima. Exemplo, as vitaminas. Tá? As vitaminas são os maiores exemplos de coenzimas que a gente tem. Então, é muito comum que as vitaminas se liguem a enzimas e isso possibilite a ação enzimática. Olha aqui esse exemplo. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui eu tenho uma enzima e você veja aqui o azulzinho, ó, cofator. Esse cofator se liga aqui à enzima e só depois que ele se liga que os substratos conseguem se encaixar perfeitamente à enzima. Então, sem esse ligante aqui, a enzima não ia funcionar, tá bom? E você veja o que é mais importante, esse cofator, ele não é incorporado ao produto, ele não é um substrato, ele não é transformado quimicamente. Então, cuidado com isso, tá bom? Ele só é um ativante, ele é um ligante que ativa, que possibilita o funcionamento da enzima, mas ele não faz parte do substrato e nem do produto, tá bom? Fica de olho nisso. E por conta disso, surge uma nomenclatura, tá? Que é de apoenzima e holoenzima. Você tem que ficar ligado também nisso. Quando uma enzima precisa de um ligante ativador, que seja um cofator ou uma coenzima, quando ela está sozinha, ela é chamada de apoenzima, tá? E quando ela está ligada com o seu cofator, ela é chamada de holoenzima. Esse holo, na biologia, significa total, completo. Então, é quando a enzima está efetivamente funcionando, tá? Se eu te falar aqui, ó, exemplo. Se essa aqui for uma enzima proteica, essa parte aqui, essa apoenzima, é constituída só por aminoácidos, tá? Quando esse cofator se liga, esse cofator pode ser um metal, se for uma coenzima pode ser uma vitamina. Então, essa enzima ela vai ser formada por uma parte proteica e uma outra parte que não é proteica, que não é feita de aminoácidos, tá bom? E aí, só depois que eu tenho a holoenzima, que o substrato pode se ligar aqui para ser convertido, tá bom? Então, se aparecer esse nome apoenzima, holoenzima, você sabe que é uma enzima que precisa de um ligante adicional, que não é o substrato, para ela funcionar direitinho. Vamos continuar aqui, então. Vamos falar agora das condições ótimas de funcionamento. Afinal, a gente está falando do mecanismo de ação dessas enzimas. A gente vai ver que as enzimas elas possuem condições ótimas para funcionar, tá? Elas são diretamente influenciadas pelo meio em que elas estão, por fatores principalmente físico-químicos, tá? Gente, você pensa, a maioria das enzimas é proteínas, elas são moléculas, elas são tridimensionais. Se eu mudo as condições ambientais, por exemplo, se eu mudo uma temperatura, mudo um pH, tá? Isso vai afetar o funcionamento da enzima, porque isso vai interagir com a estrutura tridimensional da enzima e pode fazer com que ela mude a conformação, pode fazer com que ela fique menos ativa, tá bom? Então, a gente vai dizer que as enzimas são influenciadas por diversos fatores, sendo os principais temperatura, pH e concentração de substrato. Lembra lá que temperatura e pH já influenciavam as proteínas, tá? E como a maioria das enzimas é proteína, eles estão aparecendo aqui de novo. Vamos começar aqui olhando o gráfico para a gente entender essas condições ótimas. Gente, esses gráficos eles são extremamente comuns nas questões de vestibular, de Enem, tá? Então você não pode ter medo dele. Não deixa um gráfico te derrubar, não. Olha para ele, conversa com ele, deixa ele te contar a história, tá bom? Olha só, esse primeiro gráfico, velocidade de reação no eixo Y e temperatura no eixo X. Tá? Aqui você olha ó, que eu tenho uma enzima que está representada em preto, essa curva, e outra enzima que está representada em vermelho. Essa enzima em preto está mostrando uma curva de velocidade de reação de enzimas humanas. E essa em vermelho de enzimas de bactérias termofílicas, ó, termo, temperatura, filos, afinidade.
umas bactérias que gostam do calorzinho, tá? Curtem uma temperatura alta, beleza? Aí você veja, ó, que na temperatura zero a velocidade da reação catalisada por essas enzimas humanas é ausente. Elas estão completamente paradas. Por quê? Porque não é uma temperatura favorável. A temperatura é muito baixa, dificulta o encontro da enzima com o seu substrato, tá? É complicado. E quanto mais eu vou subir na temperatura, maior a velocidade da reação catalisada pela enzima, até que ela chega numa condição ótima. O que é essa condição ótima? É o momento em que a velocidade da reação está no seu auge. Então, para humanos, a gente fala, né? Temperatura ótima para o humano, temperatura média de 36 a 37 graus. Por que é a temperatura ótima para o nosso funcionamento? Porque é a temperatura ótima para as nossas enzimas, que estão por trás do nosso metabolismo, que é o que coordena o nosso funcionamento, tá bom? Então, aqui, no nosso caso, temperatura ótima para as nossas enzimas funcionarem, 37 graus. Acima disso, as enzimas elas começam a ser prejudicadas, têm sua estrutura tridimensional alterada, e a gente pode ter aquele fenômeno da desnaturação, que a gente já vai falar ali. Então, a velocidade de reação vai caindo. É por isso, por exemplo, que uma febre, no início ela não tem um impacto muito grande, ela até ajuda a gente a combater uma infecção, tá? Então, nosso sistema imune funciona melhor lá por volta dos 38 graus Celsius. Isso também ajuda a gente a matar a maioria das bactérias, micro-organismos que causam doenças que estão nos infectando, tá? Mas quando começa a aumentar muito a temperatura, ou seja, uma febre muito alta, a pessoa pode começar a ter convulsões, danos irreversíveis, porque as enzimas delas param de funcionar, são afetadas por isso, tá? Isso pode dar danos irreversíveis, inclusive a morte, dependendo da febre que a pessoa tem, tá bom? Agora, olha aqui, a temperatura ótima para funcionamento das enzimas humanas não é a temperatura ótima para funcionamento de enzimas de bactérias que gostam de calor, que vivem, por exemplo, em fontes termais, tá? Lá, ó, a temperatura ótima para funcionamento tá próxima aos 80 graus Celsius, entre 70 e 80. É nesse ambiente de temperatura alta que aquela bactéria precisa conseguir viver, ou seja, que ela precisa metabolizar, ter seu metabolismo ativo. Então, as enzimas dela vão trabalhar de forma ótima naquela condição mais próxima ao meio que elas estão, tá bom? Então, ó, nesse caso, a temperatura em que a velocidade da reação está no seu auge, ela é cerca de 70 e poucos graus Celsius, tá? 77 graus Celsius está aqui. Tá vendo? Então, muito cuidado com a questão que fala assim: todas as enzimas têm a mesma temperatura ótima. Errado, tá? Não, depende do organismo que eu estou considerando. Beleza? Um outro fator que cai bastante nas questões é o pH. Você pensa que pH é a quantidade de hidrogênio, de próton, H+, ali naquele meio. A gente tem uma condição neutra lá próxima a 7, e quando a gente vai abaixando, né, esse pH ele vai ficando mais ácido. Quando a gente aumenta a partir de 7, ele fica básico. E esses prótons, né, eles interagem com a estrutura química da proteína, da enzima, e eles alteram a conformação dela. Então, eles afetam sim o funcionamento, a velocidade da reação da enzima. Tá? Você tem que sempre lembrar que enzimas são moléculas. Elas vão ser afetadas por condições do meio. Olha esse exemplo aqui. Velocidade da reação no eixo Y, mesma ideia de antes, e aqui o pH embaixo. A gente tem aqui, ó, de 0 a 10. Aqui, de 7, a gente tem um pH neutro, tá? Quando eu baixo daqui um pH ácido, quando eu subo de 7, um pH básico. E aqui nesse caso, nós estamos falando de seres humanos e diferentes compartimentos envolvidos na digestão. Ele mostra aqui, ó, por exemplo, que essa enzima, demonstrada na curva em preto, tem a sua condição ótima de funcionamento, ou seja, o seu auge de velocidade de reação, num pH próximo a 2. Onde é que a gente tem um pH ácido para chuchu no nosso corpo? Num compartimentinho separado, com a entrada fechada e saída fechada, controlada, né? Por esfíncteres, que é o quê? O estômago. Tá? É no estômago, com pH muito ácido, que a gente tem o favorecimento de enzimas que atuam digerindo proteínas, que são proteases. A principal, a pepsina, tá bom? Agora, quando o alimento passa ali, né, aquele bolo alimentar, ele passa do estômago e vai lá para o intestino, ele encontra um pH diferenciado, tá? Um pH que é básico, que vai ser ali, a gente vai jogar umas bases em cima desse ácido, e a gente vai deixar esse pH básico, que, ó, lá vai ter enzimas que funcionam muito bem num pH 8, um pH mais básico, tá? São ótimos, por exemplo, para terminar a digestão de proteínas, que é feito por uma enzima chamada tripsina. Então, começou a digestão de proteína no estômago num pH ácido, isso vai terminar com a ação de outra enzima
no intestino com pH básico. E no intestino, gente, é onde a gente tem a maior parte da digestão, tá? Então, a maioria das enzimas digestivas atuam bem num pH básico. Se a gente fosse querer lembrar aqui, ó, entre 6 e 7, a gente podia ter uma outra curvinha aqui, que é da enzima que atua na boca, que é a amilase salival peptialina, tá bom? Ela degrada amido, que a gente recebe na alimentação, pega esse amido e vai quebrando em maltose, enfim, tá? Em subunidades menores. E a condição ótima de funcionamento dela é na boca, que tem um pH neutro. Ou seja, quando eu falo de temperatura, de maneira geral, nosso corpo todo, nossas enzimas trabalham a 36, 37 graus. Então, é uniforme essa condição. Mas, quando eu falo de pH, tá? Em cada compartimento envolvido na digestão, nós temos pHs diferentes e, portanto, nós vamos ter digestões de grupos químicos diferentes em cada uma dessas condições. Por quê? Porque tem enzimas ativadas em cada condição dessa. E as enzimas são específicas, então, em cada condição, digestão de um grupo químico específico. Pode ser carboidrato, proteína, lipídio, tá bom? Então, toma cuidado com isso. Se vier uma questão falando lá, todas as enzimas humanas têm o mesmo pH ótimo. Errado. Muito errado, tá bom? Porque nós temos compartimentos com diferentes pHs. Beleza. Agora, o terceiro fator que afeta a velocidade de uma reação catalisada por enzima é a concentração de substrato. Lembra lá, o substrato é o que se encaixa na enzima para ser transformado, metabolizado por essa enzima, tá? Então, o substrato, ele precisa se encaixar no sítio ativo da enzima para que tenha reação. Vamos pensar que eu tenho aqui, ó, o substrato, concentração de substrato no X e velocidade da reação no Y. Você veja que sempre o eixo Y é a velocidade da reação. Aí, ó, quando eu tenho um pouquinho de substrato, quanto mais eu vou aumentando ele, mais eu tenho uma resposta de velocidade de reação. Ou seja, mais eu vou aumentando essa velocidade. Só que chega num ponto que a velocidade de reação fica constante. Por quê? O que acontece? Porque eu aumentei demais a concentração de substrato e todas as minhas enzimas estão ocupadas, estão ligadas ao substrato catalisando essa reação. Então não adianta eu botar mais substrato, que a velocidade de reação não vai continuar subindo proporcionalmente, ela vai estabilizar, tá? Olha aqui esse exemplo. Esse gráfico está um pouquinho desfocado, mas dá pra gente ver, ó. Em vermelho a enzima e em azul o substrato. Quanto mais eu vou aumentando a concentração de substrato em azul, olha lá, mais esses substratos vão se ligando à enzima, para aquela reação acontecer. Só que chega um momento, ó, que quando eu tenho muito substrato, todas as enzimas estão ocupadas. Então, a velocidade de reação não vai aumentar, porque está todo mundo envolvido, tá? Nessa reação, então não tem como aumentar a velocidade. É tipo um exemplo, vamos dizer que eu tenho ingredientes para fazer 50 bolos, tá? Em casa. Eu fiz uma massa gigante para fazer 50 bolos, mas eu só tenho 10 formas. Quantos bolos eu vou conseguir fazer? 10 de cada vez. Porque eu vou precisar que a forma seja desocupada para eu colocar mais massa para fazer mais bolo, tá? Então, não adianta eu ter muito substrato e não ter enzima nessa mesma proporção. A velocidade da reação, em algum momento, vai se estabilizar por conta disso, tá bom? É só você pensar no exemplo do Uber também. O Uber é um ótimo exemplo para enzimas, tá? Se a gente for pensar, você tá lá num dia, num horário de pico, de chuva, que tá o caos, você quer pedir um Uber, tá difícil, né? Por quê? Porque tá todo mundo ocupado. Você tem que esperar um carro desocupar para você conseguir fazer aquilo ali ser transportado, acelerar sua reação química, que é o transporte, tá bom? Então fica de olho nisso. Presta atenção na concentração de substrato. Você veja que ele é um gráfico diferente. Ele sobe, estabiliza, depois ele não desce, tá? Que nem os outros. Isso é bem importante. Ele não está relacionado à desnaturação. E aí, gente, pra gente terminar nossa aulinha de enzimas, você lembra que se a maioria das enzimas é proteína, não sei se eu já falei isso, Será que eu já falei isso? Acho que já, né? Brincadeira, eu falo muito isso porque é importante, então pra ficar entrando na sua mente aí, você vai encher o saco de me ouvir falar disso, tá? Você lembra lá que a maioria das enzimas é proteína? Então, elas podem sofrer aquele processo de desnaturação, que é a perda de estrutura terciária, aquela estrutura tridimensional da proteína. Então, quando as proteínas vão sendo formadas, a gente liga aminoácido por ligação peptídica, eles vão alterando a sua conformação, vão ganhando uma conformação, adquirindo uma conformação secundária, que pode ser aquela alfa-hélice ou folha beta, que é entre as partes fixas do aminoácido, tá? A interação entre essas partes fixas de todos os tipos de aminoácido. Depois, entre as partes variáveis, aquela cadeia R, a gente vai tendo outras interações químicas que vão formar uma estrutura tridimensional, globosa, que é a estrutura terciária. Gente, é quando a enzima, a proteína, tem essa estrutura tridimensional que ela adquire a sua função,
tá? Então, quando a gente tem a perda de estrutura terciária ou tridimensional, tem a perda da função da enzima. Você pensa assim, ó, vamos pegar o exemplo da boca, da enzima amilase, que degrada amido, tá? Vamos dizer que o amido é uma bolinha. Como é que é a enzima que tem que degradar esse amido? Ela tem que ser tipo um Pac-Manzinho. Pra quê? Para que tenha um encaixe entre o amido, né, o substrato, e o sítio ativo da enzima amilase. Vamos dizer que eu peguei essa enzima e, né, tô comendo, engoli essa enzima, ela foi parar no estômago, num pH ácido. Ela, que era assim na boca e funcionava muito bem naquela função, quando chegar no estômago, no pH ácido, ela vai fazer o quê? Desnaturar. Ela vai perder sua forma e função. Então, ela não vai conseguir continuar degradando amido lá no estômago. Lá eu vou ter digestão de outros grupos químicos, mas amido não, por quê? Porque a minha enzima principal vai ter perdido a sua forma por conta de uma alteração de pH. E se ela perdeu a forma, ficou assim, ela perde a função também, tá bom? E muito cuidado, quando uma enzima perde, né, é desnaturada, ela não perde a estrutura primária, tá? E não perde aminoácidos também, isso é muito comum nas questões de vestibular. Ela só perde a sua estrutura tridimensional. Então, olha aqui, ó. Na desnaturação, a sequência de aminoácidos não se altera e nenhuma ligação peptídica é rompida. A gente tinha aqui, ó, por exemplo, uma estrutura tridimensional terciária, onde o substrato conseguiria se encaixar. E quando a gente tem desnaturação, seja por temperatura ou pH, que são os dois principais fatores, a proteína perde a sua forma tridimensional e, portanto, não consegue mais fazer aquela função, catalisar aquela reação. Mas por quê, professora? Porque um sítio ativo onde o substrato se ligava aqui, não consegue mais ligar aqui, tá bom? Olha lá, quais são os principais fatores relacionados à desnaturação que a gente encontra nas provas de vestibular e Enem? Os principais são temperatura e pH, que a gente já falou na aulinha de proteínas, mas vamos revisar. Então, olha aqui comigo. A concentração de substrato, a gente viu esse gráfico antes, né? Concentração de substrato em relação à velocidade da reação. A gente viu que concentração de substrato não faz uma enzima desnaturar, não altera quimicamente a estrutura dela, tá? Ele só vai chegar no ponto que vai saturar, mas essa enzima não vai cair a velocidade depois porque ela não desnatura. Agora, temperatura, ó, quanto mais eu subo a temperatura, maior a velocidade da reação, afinal estou falando de reação química, temperatura mais calor, promove o encontro entre enzima e substrato, tá? Só que chega um momento que se eu aumentar demais a temperatura, essa velocidade da reação é prejudicada. Por quê? Porque a estrutura tridimensional da enzima é alterada e ela não consegue mais fazer sua função, tá bom? Então, um exemplo aqui da febre em humanos, tá certo? E um outro exemplo, ó, que a gente já viu esse gráficozinho aqui também, de pH, a gente vai ter condições ótimas de pH, por exemplo, aqui a enzima pepsina e aqui a enzima que a gente falou antes, a tripsina, lá no intestino, tá? E elas vão ter funcionamento ótimo em um dado pH, mas se eu aumento demais esse pH ou diminuo demais, essa enzima também perde sua conformação tridimensional e não consegue catalisar tão bem aquela reação, tá? Então, a gente fala de desnaturação quando a condição ótima da enzima tá se distanciando e essa enzima para de conseguir catalisar a reação. Beleza, gente? Essa desnaturação pode ser reversível ou irreversível, depende do exemplo que é questão de falar, tá bom? E aí, com isso, minha gente, deixa eu aparecer aqui. Com isso, a gente encerra a aula de enzimas, tá? A gente falou dos principais pontos, do mecanismo de funcionamento e lembra, esse aqui é um assunto que você precisa treinar. Aparece muito gráfico aqui, muita pegadinha, então você tem que terminar essa aula, correr, fazer questão, tá? Fazer resuminho básico aí das ideias, explicar para você mesmo esse conteúdo, para você fixar bem, porque esse é um conteúdo bem importante para ir para a prova de vestibular e Enem. Tá certo? Foi um prazer estar aqui com você. Eu te encontro na próxima aula, onde eu já dei um spoilerzinho ali, né? A gente vai falar de ácidos nucleicos. Beleza? Até mais! Tchau, tchau!